Ok. Aí diz o seguinte, aqui na minha página, Adriano, é na 275, não sei se confere com a sua aí. Espera aí, 275, né? Não, o meu, na 75, é a Primeira Grécia, Política Cultural dos Tiranos. 275, é isso? É. Então Não, é outra coisa. Então eu vou ler Tá, aqui. Ele diz o seguinte. Ele fala todo do ambiente, né? Como mudou o ambiente cultural grego de Atenas, né? A questão da guerra do Peloponeso, né? Que enfraqueceu muito Atenas e suscitou também a guerra civil, né? Então, um momento assim de muita estabilidade política e de uma mudança de mentalidade importante. Então, o teatro do Ésquilo ele está nesse ambiente e, de certa maneira, repercute e reflete esse mundo em mutação, né? Então, ele diz, nada caracteriza com tanta exatidão a tendência naturalista dos novos tempos como o esforço realizado pela arte no sentido de retirar o mito do seu alheamento e da sua vacuidade, corrigindo-lhe a exemplaridade por meio do contato com a realidade vivida e desprovida de ilusões. Vou comentar um pouco essa frase, para a gente... Depois a gente vai ao texto. Então, ele diz assim. Então, ele faz menção a uma tendência naturalista dos novos tempos. Então, essa tendência naturalista, eu vou tentar explicar daqui a pouco o que é, ela tem uma expressão na arte. Na poesia, né? Sobretudo, na poesia trágica, né? Essa tendência naturalista dos novos tempos. Ela tem uma expressão na arte. E qual o sentido da expressão da tendência naturalista na arte? É de retirar do mito o seu alheamento e a sua vacuidade. Alheamento de quê? Da vida concreta das pessoas. E, por isso, nesse alheamento, ele seria vazio, da sua vacuidade. Aí, como é que faz isso? Corrigindo a exemplaridade por meio de um contato com a realidade, vivida e desprovida de ilusões. Então, essa tendência naturalista se expressa na arte com o seguinte sentido: tirar o mito do seu caráter exemplar, aproximando da vida realmente vivida e desprovida de ilusões. Então, nós vemos no teatro esquiliano o mito como uma realidade exemplar. Ali não tem personagem da realidade vivida, desprovida de ilusões. São modelos, são exemplos, eu chamei de paradigmas. Clitemnestra representa um paradigma, um modelo, um tipo de cuidado. Agamenon representa um exemplo, um paradigma, um tipo de cuidado. Então, Agamenon e Clitemnestra não são personagens da vida real vivida, e sim exemplos. Então, o que ele está dizendo? Que essa tendência naturalista, ou seja, uma tendência que começa a distanciar-se das explicações dadas pela tradição, todas elas atravessadas pelos deuses, né? Então, é uma tendência naturalista, ou seja, desprezar essas questões para começar a ter um outro critério de explicação da realidade baseado na causa e efeito, por exemplo, como está no teatro do Tucídides, que é um contemporâneo do Ésquilo. Então, pega assim, a historiografia do Heródoto ainda falava em deuses, a intervenção dos deuses como
elemento explicativo das peripécias, dos acontecimentos. Tucídides, não. Ele já faz a história da Guerra do Peloponeso, já é uma história moderna, ou seja, já as ações, os atos, né, os conflitos, já prescinde da presença dos deuses. Então, isso é uma tendência naturalista, né? Então, essa tendência naturalista estava em voga, estava em vigor, já estava acontecendo no período de Eurípides, né? Que tem uma expressão, por exemplo, na filosofia de Sócrates, na atividade filosófica de Sócrates, mais do que na filosofia de Sócrates, porque Sócrates não tem uma filosofia propriamente dita, né? Na historiografia do Tucídides, né? E aqui também no teatro de Eurípides. Então, ele fala, a tendência naturalista dos novos tempos, nada caracteriza com tanta exatidão a tendência naturalista dos novos tempos como um esforço realizado pela arte. Então, não está só na filosofia, essa tendência naturalista, não está só na historiografia, filosofia Sócrates, historiografia Tucídides, mas também está na poesia trágica agora em Eurípides, né? E ela tem um sentido, que é retirar o mito do seu alinhamento e da sua vacuidade, corrigindo-lhe ao mito a exemplaridade. Portanto, agora não é mais o mito como exemplo. Por meio de quê? De um contato com a realidade vivida e desprovida de ilusões, de idealizações, talvez fosse uma tradução mais adequada. Então, veja, o mito aqui não aparece mais como modelo, como exemplo, como medida do humano, como foi, sobretudo, em Ésquilo e como foi, em alguma medida, em Sófocles. Aqui, essas figuras que serviram de exemplo, né, de modelos, né, nos dois poetas anteriores, aqui, vamos chamar assim, esses arquétipos, eles atravessam os personagens, né? Então, é uma coisa que eu disse assim, podemos dizer assim, que essa naturalização do mito em Ésquilo fez com que o feminino se transformasse em mulher e fez com que o masculino se transformasse em homem. O feminino se transformou em mulher, isto é, Medeia, o masculino se transformou em homem, isto é, Jasão. Lembra, o tempo todo a gente dizia, Agamemnon não é ser humano, Agamemnon é a expressão de um princípio. Clitemnestra não é mulher, Clitemnestra é a expressão de um princípio, modelo, exemplo, né? Aqui não, esses modelos, esses exemplos se encarnaram. Então, essa naturalização a que faz menção o Werner Jäger, essa naturalização no teatro esquiliano, euripidiano, adquiriu essa forma de homem. Agora, o arquétipo, o mito acontece na pessoa. Então, Clitemnestra, se Clitemnestra é um modelo, Medeia não. Medeia já é um personagem, já é uma pessoa, em alguma medida, como nós, e assim também Jasão. Tá? Acho que isso aí, essa passagem aqui do Werner Jäger, acho que ela é bem feliz para esclarecer, né, para anunciar essa novidade tão presente no teatro euripidiano. Muito bem, então a gente começou a ler. Vamos recapitular rapidamente para fazer uma repassagem rápida aqui no que nós já trabalhamos. Curiosamente, a peça não começa como começava em Ésquilo e Sófocles, com coro. Mas começa com uma ama, uma funcionária, uma trabalhadora. Também aí dando a medida disso que o Werner Jäger chamou de naturalização. É a ama que abre, né? Então, ela cumpre aqui o papel que, em geral, era cumprido pelo coro, situado, né? O enredo que vai se desenrolar num contexto mais geral do mito, que é o mito dos argonautas, né? Aquela expedição que foi em busca do Velocino de Ouro, né? E ali Jasão contou com a ajuda de Medeia para vencer o dragão, né?
Muito bem. Então, lá no verso 45, essa filha diz assim, né? Essa ama, né? Descrevendo agora, ela de início situa a trama no ciclo dos Argonautas, né? Para rapidamente, ela já falar do afeto do que atravessa Medeia, não é? Uma abertura de qualquer peça do Ésquilo ou do Sócrates teria-se uma longa narrativa do coro, né? Falando aí do mito. Aqui não, ela faz uma menção assim, muito ligeira à expedição dos Argonautas para logo incidir numa descrição do estado de ânimo no qual se encontra Medeia. Aí chega-se no 45, pelo fato, né, de Jasão estar em vias de casar com a princesa de que cidade é essa, hein? Tebas, né? Tebas, não. Corinto. Corinto, obrigado. Obrigado, Guilherme. Ela diz assim, 45. Chego a recear que tome a infeliz Medeia qualquer resolução insólita. Seu coração é impetuoso. Então, lá de cara já faz menção, já senta a narrativa nesse estado de ânimo terrível. Né? Depois, ela diz assim no 55, ama. Ela é terrível, na verdade, e não espere a palma da vitória quem atrai o seu ódio. Desde o início já está anunciado o estado de ânimo terrível no qual se encontra Medeia. Talvez esse seja, vamos dizer assim, o ódio de Medeia ocupa o centro da narrativa em toda a peça. Aí entra o preceptor, que é o preceptor dos filhos de Medeia, né? Um debate entre o preceptor e Medeia, ou seja, uma coisa assim, bem da vida, né? Nesse sentido dessa vida, da realidade, tal como ela é, do ponto de vista, não é do coro, não é nas narrativas de Deus, e sim nas pessoas que trabalham, que estão ali envolvidas diretamente na trama, né? Então, desse diálogo. E o preceptor vai dizer, lá entre o 90 e o 95, vai dizer o seguinte, fazendo menção a Jasão, cede a aliança antiga em face de uma nova, e ele já não se mostra amigo dessa casa. Então, Jasão, uma linha... É interessante que o preceptor, ele chama de aliança. Aliança é um termo assim, estritamente político, né? Para dar conta, para descrever o abandono de Medeia e o noivado com a princesa a princesa Coríntia, né? Portanto, aí nós podemos então dizer que a gente vai ter que ver ao longo do tempo, eu já disse no último aula, vamos dizer agora de novo, assim, o tema é o mesmo, né? Por isso que eu coloquei essas três peças enfileiradas, uma depois da outra. Orestes, Antígona e Medeia. Ou seja, que eu chamei assim, do conflito entre o feminino e o masculino, entendido o feminino como um modo específico do cuidado e o masculino como um modo específico do cuidado. O primeiro atravessado pelo patos da proximidade e o segundo atravessado pelo patos da distância, sendo complementares, né? Para a permanência da experiência humana na Terra, precisamos desses dois cuidados. Um cuidado, e esses dois cuidados, vamos dizer assim, a diferença desses cuidados é ensejada pela diferença inscrita na anatomia, né? Que o Marx chama da divisão natural do trabalho, né? Marx diz assim, Marx e Engels na ideologia alemã, que toda a sociedade tem divisão de trabalho, quanto mais complexa a sociedade, mais desenvolvida a sociedade. Mesmo na sociedade mais primitiva, daquela que não tem tecnologia nenhuma, não tem nem classe social, mesmo ali há uma divisão de trabalho, essa baseada que eles chamam de divisão natural de trabalho, baseada na anatomia, porque um grupo humano engravida e amamenta, o outro não. Né? Então, a divisão mais elementar de trabalho
decorre diretamente dessa distinção anatômica, o que impõe tarefas distintas. Não é? Então, eu falei, né, eu tentei usar assim, como ícones do cuidado da proximidade, o seio, e o ícone do cuidado da distância, a espada. Não é? Isso fica bem claro lá na Oreste, né? Quando Oreste, com um punhal, uma espada, vem marcar a sua cisão com a mãe. Não é? E também disse o seguinte, que nós podemos também chamar de o primeiro punhal da cisão, é aquele que corta o cordão umbilical, lembra disso? Então, o seio, como uma espécie de seio, dá continuidade, num outro registro, aquilo que acontecia no ventre, na gestação. Mas o símbolo da proximidade não é o ventre, porque aí é a natureza, é o seio. Né? Porque aí é humano. Né? Porque aí está envolto. Porque no ventre é a natureza que cuida, lá, os hormônios que vão produzindo tudo. Né? Agora, no seio, não. Ainda tem a natureza atravessando, porque é a natureza que produz o leite, né? Mas aquele contato, o olhar do bebê com a mãe, mostra que o seio dá continuidade ao cuidado natural, mas no registro humano atravessado por afeto. Né? Agora, para que isso aconteça, alguém que esteja fora desse contexto tem que guarnecer para que isso possa acontecer. Não é? Toda a distância, todo aquele conflito, muito bem. Então, por exemplo, em Sófocles, isso aparece como exemplo, como princípios, como, vamos dizer assim, que eu chamei de princípios quimicamente puros, né? Como o Werner Jäger falou, como situações exemplares. No segundo momento, em Sófocles, isso já aparece meso a meso. São arquétipos, mas os personagens Antígona e Creonte, ele não agem como Clitemnestra e Agamemnon, por quê? Porque eles têm uma certa autonomia. É como se fossem assim, seres humanos que tomam para si um modelo exemplar, sem poder dar conta da exemplaridade do modelo, da ação modelar com a qual eles se miram. E o conflito vem daí. Chamei isso de herói, né? Aqui não. Aqui, já que esses princípios tomam conta e viram corpo. Portanto, não são mais situações exemplares, como disse o Werner Jäger, né? E sim, vamos dizer assim, como estou dizendo, o princípio agora é mulher, isto é, Medeia. O princípio agora é homem. Complexo, homem, isto é, Jasão. E aí há uma perda. Quando ele se encarna, ele perde um pouco o seu caráter exemplar, quimicamente puro, e fica, uma vez encarnado, envolto na confusão própria dessa encarnação, na confusão própria dos seres humanos, homens e mulheres. O que significa, em Clitemnestra, ele vai se degradar em ódio, e o princípio do cuidado, né, vai se degradar em ódio, e em Jasão vai se degradar no oportunismo que beira o cinismo, né, porque foram encarnados. Então, é como se nós tivéssemos assim, esses três, um processo contínuo que vai do céu para a terra. Né? O céu dos modelos exemplares em Ésquilo, até a terra da encarnação, né, do naturalismo, segundo Jäger, do Eurípides, e o Sófocles nessa intermediação. Né? Então, quando o preceptor fala assim, o Jasão cedeu a aliança antiga em face de uma nova, então, para o Jasão, o casamento é uma aliança. Ele mantém as relações todas sob o égide, não do afeto, e sim do interesse da polis, do interesse político, poder. Né? Muito bem. Aí, indo mais adiante, a Ama, ainda no 110, diz assim, a Ama viu Medeia olhando-os, as crianças, né, ferozmente, como se meditasse alguma coisa, alguma ação funesta. Então, a narrativa aqui do Eurípides, ela já apresenta já a tensão o tempo todo, né, para o desfecho. Eu não tenho certeza, aí precisaria fazer uma investigação, se o assassinato dos filhos já estivesse no mito, na tradição, ou isso foi um acréscimo de Eurípides. Eu não tenho informação a respeito disso, aí ficaria quem quiser pesquisar, entendeu? Me parece que é o acréscimo de Eurípides, não tenho certeza.
a história toda do Jasão, a Medeia, isso é do ciclo dos Argonautas, é da tradição mitológica grega. Mas esse elemento da Medeia matando os filhos, eu não sei se é um acréscimo do acredito que sim, mas não tenho certeza. Deixa eu dizer uma coisinha aqui. Agora, voltando ao Jäger, naquele mesmo parágrafo que eu citei, dando sequência ao que eu citei, ele diz o seguinte, o Werner Jäger: foi Eurípides quem empreendeu essa tarefa ingente, qual? De naturalizar o mito. Não a sangue frio, mas com o ânimo apaixonado de uma forte personalidade artística e com tenaz perseverança contra longos anos de fracasso. Não é? Longos anos de fracasso. Significa dizer que o público teve dificuldade de assimilar essa naturalização do mito levada a cabo por Eurípides, né? Seguindo. No entanto, depois desses longos anos de fracasso, no entanto, acabou por vencer e conquistar não só o palco de Atenas, mas todo o mundo da língua grega. Interessante isso, esse é um dado importante, né? Para a gente entender aqui o papel de Eurípides. Ele custou a ser aceito, mas uma vez aceito, ele foi incorporado e foi valorizado como um grande poeta, né? Porque talvez ele tenha tido uma assimilação lenta e difícil pelo fato de ele, né, ter feito essa torção, assim, radicalizando essa tendência da naturalização, a ponto agora de não apresentar no palco os mitos exemplares, e sim os mitos encarnados em seres humanos, de tal maneira até que o mito até parece dissolvido na paixão humana, né? Medeia como uma herdeira mundana naturalizada de Clitemnestra e Jasão como um herdeiro mundano naturalizado de Agamenon. Seguindo em frente. Aí a Ama diz lá no 145, a Ama e o preceptor estão todos envolvidos, né, nesse clima de um pressentimento de que o áudio de Clitemnestra promete, né, promete o desencadeamento de terríveis tragédias, né? Ela fala assim, a Ama, no 145. Quanto ao excesso, em hora alguma ajuda os homens, traz-lhes apenas as piores consequências. Então, o sentimento de Medeia é excessivo e o excesso é uma das questões que a tradição mitológica grega sempre faz questão de ressaltar, né? Nada em excesso e sempre em busca da justa medida. O coro agora, finalmente entrou o coro das mulheres de Corinto. Ela diz assim, o coro, entre os 145 e 50, fazendo menção a uma ideia. A infortunada princesa estrangeira. Isso é importante, esse caráter estrangeiro, né? Bárbaro, não grego, que vem acompanhado da posse de uma ciência que não é grega, que é a ciência aí da magia, né? Que ela recebeu da tia dela, da Circe, né? Que é uma bruxa também que aparece no Ilíada. Ilíada do Ulisses. Não, da outra. Ilíada aí? Odisseia. Odisseia e Odisseus. A Covid acabou comigo. Tá? A Circe, essa que seria tia, ou tia-avó da Medeia, aparece lá também com essa que produz filtros, venenos. Então, essa magia, essa ciência, melhor dizendo, que Medeia recebe, ela tem uma tradição, que é uma tradição grega, né? Uma espécie que exige uma certa iniciação, uma espécie de uma sacerdotisa que tem posse dessa ciência, que é uma ciência estranha à Grécia. Aí a Ama lá no 155, diz assim, ó, Jasão prefere agora um leito nobre, porque
O Jazão não está movido pelo afeto, o afeto dele está sempre movido por interesses políticos, né? São sempre alianças que ele estabelece, não relações. A Medea sempre fala, né? A voz de Medea aparece na cena, mas sempre desde fora do palco. Então, a presença de Medea, a presença física, é antecipada pela sua fala, né? É um recurso aí dramático empregado por Eurípides, a meu ver, para dar ênfase, né? Ela não Medea é apresentada pela ama e pela voz dela, que não está em cena, até ela chegar em cena. Então, você cria toda essa tensão dramática que anuncia a presença dessa mulher desvairada, né? Que mal consegue conter em si o excesso do princípio depravado, degradado, do qual ela é cuidadora da proximidade, né? Muito bem. O coro diz assim para a Medea: não o odeie tanto, a tua causa está nas mãos de Zeus. Então, a causa deixa que o Zeus resolve, porque como chama, Jazão descumpriu um trato, um acordo, isso é guarnecido, esse tipo de contrato é guarnecido pelos deuses, por Zeus, né? Então, deixa que ele cuida. A Medea não, ela, nessa naturalização do mito, a Medea diz: vou fazer a justiça com minhas próprias mãos. Não está dito isso no texto, mas está dito como ação de Medea, né? A Medea. Aí ama, lá no 185, faz menção a Têmis, essa deusa Têmis, que é a guardiã da fé jurada, não é? Então, houve o casamento ao major, um compromisso, um acordo, e esse acordo é guarnecido por uma deusa, né? Com tudo isso que implica, a gente já trabalhou bastante, né? Sobre essa questão de uma legislação baseada na tradição externa dos deuses, uma legislação que é instituída aí na polis pelos seres humanos e tal. Aí o coro diz lá no verso 200: nota-se que a infeliz soltou as rédeas do seu desespero. Então, isso está acentuado, o tempo todo está sendo mencionado essa desmedida. É um copo, né? A gota d'água, né? É um copo até aqui de mágoa, prestes a transbordar. Acho que o Chico e o Paulo Ponce, nessa imagem, até no título da peça, eles conseguiram traduzir isso, né? Água com mágoa e um copo até aqui de mágoa. Então, até agora, tudo foi descrito, dizendo assim: Medea é um copo até aqui de mágoa. Está prestes a transbordar. Aí o coro faz menção, 230, que o esposo, ela fala assim: a dor e o desespero vindos dela contra o esposo pérfido, traidor do leito, golpeada pela injúria, clama por Têmis. Aí, finalmente, entra a Medea, e aqui tem uma coisa muito importante. A Medea entra e diz, fala que ela é estrangeira, que ela tentou se integrar, fez todo um esforço. Aí diz, na 255, meu marido, que era tudo para mim, isso eu sei bem demais, tornou-se um homem péssimo. Das criaturas todas que têm vida e pensam, somos nós, as mulheres, as mais sofredoras. Então, a partir daí, do 260 até o final dessa passagem, dessa fala de Medea até o 300, seria bom até notar aí, 260-300, é uma coisa que é possível aparecer no teatro sofocliano e esquiliano, que é uma descrição das condições reais, sociais das mulheres na sociedade grega e, sobretudo, em Atenas. Então, aquilo que o Werner disse, Werner, a naturalização. Como que ele disse aqui, deixa eu voltar aqui. Tendência naturalista dos novos tempos, corrigindo-lhe ao mito
a exemplaridade por meio de contato com a realidade viva e desprovida de ilusões, desprovida de idealizações. É uma espécie de um teatro sociológico. Então, agora ele vai fazer uma espécie de descrição sociológica da condição de gênero, da condição da mulher. Ela vai descrever. Né? Acho que se ilustra à perfeição isso que o Werner Jäger nos diz. Mostrando uma diferença, podemos até dizer, radical em relação a Ésquilo e Sófocles. Lembrando que a diferença de idade entre Sófocles e Ésquilo acho que é de 20 anos. É um tempo muito curto, mas tendo em vista o dinamismo da sociedade ateniense nesse período, é como se esses 20 anos fossem mais do que 20 anos. Né? É como se o Eurípides vivesse em alguma medida num mundo diferente, em alguma medida diferente, bem diferente do Sófocles. Então, ela faz toda essa descrição sociológica da condição de subalternidade da mulher. Então, o mito exemplar em Ésquilo, agora ele está encarnado. Está encarnado. O feminino está encarnado. O feminino agora não é feminino, é mulher. Acontece como mulher. Uma mulher numa sociedade específica. Isso é naturalismo. Isso é deixar de tratar o mito como um exemplo, essa forma exemplar. Isso encarnado numa pessoa, portanto, atravessada, ainda que tenha mito, ainda que ela vai ser salva por um rei mitológico, ao modo do deus ex machina, do Eurípides, né? Entendeu? Então, não é um teatro realista no sentido do cinema realista italiano, mas é uma naturalização, tendo em vista, uma clara naturalização, tendo em vista os dois poetas anteriores. Né? Aí ele fala uma coisa assim muito interessante aqui, olha. Ela Medea, que está falando, 280. Ela fala assim, falando da mulher, né? Ela diz assim, ainda dizem que a casa é a nossa vida. A casa é o lugar onde concretamente acontece o cuidado atravessado pela parte da proximidade. Né? O gineceu. A mulher era tão confinada que havia um nome para esse aposento, o gineceu. O aposento feminino. Né? Ali costurava, ali fazia, cuidava dos negócios da casa, da economia. Né? Cuidar da casa, oikos, né? Cuidado do oikos da economia. Oikos da casa. Então ela fala, ainda dizem que a casa é a nossa vida, livre de perigos, enquanto eles guerreiam. Nós não estamos livres de perigo. E eles estão no perigo. Então, quer dizer, como é que o senso comum diz? Vocês estão protegidos no gineceu, enquanto os homens estão em risco guerreando. Não. Vai desconstruir essa imagem. Ela vai dizer assim, tola afirmação. Melhor seria estar 3 vezes em combate, com o escudo e tudo, que parir uma só vez. Então, assim, também temos riscos. E também temos coragem para enfrentar esses riscos. Há uma coragem específica, que é de guerrear, mas há também uma coragem específica e uma força específica aqui onde nós estamos. Não há só força lá. Há força aqui também. E há coragem aqui também. E há enfrentamento de dor aqui também. Então, voltando. Melhor seria estar 3 vezes em combates, com escudo e tudo, que parir uma só vez. Ela diz, estou só, proscrita, vítima de ultrajes de um marido, que, como presa, me arrastou à terra estranha, sem mãe e sem irmãos. Então, nós podemos dizer assim que Medea, talvez é isso para a gente ter uma chave de leitura, porque a gente está aqui num esforço de ler Medea não moralistamente, né? Moralisticamente. Medea é vítima de 3 exílios. Né? Primeiro exílio, quando ela abandona Calque da sua terra, onde ela era princesa, né? Para seguir o seu amor por Jasão.
Então, ela traiu a sua pátria e foi para o, vamos dizer, o primeiro exílio. O segundo é que quando essa casa, que é a pátria dela, agora passa a ser essa casa que ela descreveu, essa relação, esse mundo da proximidade do afeto. Ela perde isso. Então, ela estava exilada nessa casa, e agora o Creonte quer que ela se exile, ser o exílio. Ela fala assim, olha, comparando aí, isso aqui é para dar conta, talvez aqui seja uma das chaves de leitura para a gente entender uma ideia. No verso 300, Medea diz, vezes sem número, a mulher é temerosa, covarde para a luta e fraca para as armas. Se, todavia, agora, né? Ok, ela aceita. Vezes nós temos medo, nós somos fracas para a luta, covarde para a luta e para as armas. Ou seja, a gente não sabe lutar a luta dos homens. Ali é a luta dos homens. Nós somos covardes, temos medo, e somos fracas no manejo das armas. Nós não estamos aparelhadas para travar. Mas, se todavia vê a mulher lesados os direitos do leito conjugal, ela se torna, então, de todas as criaturas, a mais sanguinária. Então, acho que a gente tem que entender isso. Isso que é a frase final com que ela encerra esse primeiro discurso dela, né, onde ela faz a descrição sociológica da condição da mulher em Atenas. Então, nós temos que conjugar o mito encarnado, não um mito exemplar como é em Ésquilo, um mito naturalizado. Ele não perdeu validade, ele não perdeu referência, mas referência ao modo da naturalização, que significa o quê? Fazer o encontro com a vida vivida. Então, olha só, então, o que é? A mulher, que é do cuidado, que a expressão da sua existência se dá no limite do gineceu, isso foi descrito antes. Toda a sua existência dá ali. Toda a sua pulsão, todo o seu desejo, toda a fruição da sua existência se dá no limite desse gineceu. Então, está tudo ali. A traição, como é que ela chama aqui? Lesar os direitos do leito conjugal, ela é tirar a mulher do seu próprio mundo, não a mulher arquetípica, a mulher real, concreta, que só tem neste lugar o campo da realização da sua existência. É uma espécie de um exílio no próprio lugar. Entende? Então, quando o Jazão, tudo que ela tem é aquilo ali, que ela está confinada pelo papel social a qual ela está subjugada, tudo acontece ali. Não mais como mãe, que ela não é. Mas a única dimensão dela é cuidar da proximidade, que ela estende para o homem. Mas o homem só participa desse ambiente no momento que lhe agrada, que lhe convém, porque ele faz alianças. Então, é interessante que ela primeiro faz uma descrição sociológica da condição da mulher e, no final, diz essa frase: vezes sem número a mulher temerosa, covarde para a luta e fraca para as armas. Se, todavia, vê lesados os direitos do leito conjugal, ela se torna, então, de todas as criaturas, a mais sanguinária, porque ela só tem isso, só tem esse lugar para a expressão da sua existência. Tá? Aí entra o Corifeu, aí entra o Creonte, né? O Creonte, que vai anunciar o decreto do exílio. Do exílio, você vai exilar. E é interessante que ele diz, mas por que você está me exilando? Ele diz lá no 320, o Creonte é o rei, é o futuro sogro do Jazão.
pai da noiva, da princesa, por que você quer me exilar? Ele diz assim: é inútil alinhar pretextos. Não vou tergiversar. É por medo. Medo de quê? És hábil e entendida e mais de um malefício. Então, Creonte teme a ciência estrangeira de Medeia, a ciência bárbara. A Medeia faz toda uma dissimulação do 35 até do 335 até o 355, toda uma dissimulação. Não, a minha ciência atrai de alguns o ódio e a hostilidade de outros, mas pode ficar tranquilo. E aí, onde nós paramos, a Medeia pede um dia só, que o Chico e Paulo Pontes transformaram naquela canção, né? Nessa passagem. Para mim, basta um dia. E é esse dia que vai fazer a perdição. Creonte vai conceder. Ele sabe que erra ao conceder, mas ao conceder esse dia, ele dá o tempo para Medeia preparar toda a vingança da qual ele próprio e a filha vão padecer, né? Vão fenecer. Tá? Então, isso foi só uma recapitulação. Vamos ler, então? O Creonte já está presente, eu preciso de uma Medeia. Pode ser, Flávio, para você, querida? Está com o texto na mão? Sim, era só para abrir aqui. Estou com texto. Pode fazer uma ideia? Pode fazer uma ideia para a gente? Posso. Deixa eu só ver em que está. Onde está exatamente? Qual é o número? 385. Tá, peraí. Deixa eu sair aqui da página para poder ver aqui. 385. Vocês leram tudo isso semana passada? Porque eu não parei, porque o texto já está mais ou menos preparado, né? Porque eu interrompi. Tá. Um dia só. Pode? Flávia, você está com a tradução do Gamakuri, né? Tô. Eu estava com outra aqui, eu estava até tentando comparar. Só que a outra está muito difícil. Eu achei que essa do Gamakuri está utilizando uma linguagem mais acessível. De quem é a outra tradução? A outra é do Trajano. Trajano, ele pega pesado. Ele faz uma tradução. E na nota preliminar, eu ia até falar aqui no chat, ele diz exatamente isso que você tinha colocado no início, que parece que foi só o Eurípides, porque o mito já existia, quer dizer, vários, né, já tinham escrito sobre o mito, cada um tem a sua versão, mas foi só o Eurípides que incluiu a questão da morte dos filhos. Infanticídio, né? Mas aí também ele não diz qual é a fonte, né? Então, então posso ir? É muito ousado, né? Porque os outros não alteravam, que nem o Paulino Viola, né? Tá legal, aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim, né? Então ele alterou o samba do mito numa questão importante. A confirmar isso, né? Que o infanticídio é um acréscimo do Eurípides. Ou já contava em algum poeta que se perdeu. Tem muito isso também, né? A maior parte dos poetas se perderam, né? Então precisa saber se foi um acréscimo dele ou se ele se baseou numa fonte secundária, né? Ok, mas fica esse registro. Então, muito bem. Então, Flávia e o Creonte, aí tem o coro. O coro... Vamos lá para a disputa, né? O coro, olha só. O primeiro coro eu faço, o segundo faz o Guilherme, tá? A Medeia fala dessa. Medeia fala pra caramba. Vamos embora, Medeia. Se estiver abaixo, você me avisa, tá? Não, tá, para mim tá ótimo. Espera aí, 388... Ih, desci demais aqui.
tá, um dia só, né? Isso. Então, só para situar, ele vai perguntar por que ela não parte logo. Isso. E ela vai pedir, um dia só, deixa-me aqui apenas hoje, para que eu pense no lugar de nosso exílio e nos recursos para sustentar meus filhos, já que o pai deles não está cuidando disto. Tem piedade deles. Tu és pai também. É natural que sejas mais benevolente. Não é por mim, não me inquieta o meu destino. É por eles que choro por seu infortúnio. Meteia, o Flávia, está ótimo, só um pouquinho mais devagar, tá, querida? É? Tá. Para a gente saborear o texto. Vamos lá, Creonte. Minha vontade nada tem de prepotente, e a piedade já me foi funesta antes. Tenho noção agora mesmo de que erro, mas, apesar de tudo, serás atendida. Quero, porém, deixar bem claro de antemão, se a santa claridade do próximo sol vos encontrar ainda, a ti e a teus 2 filhos, dentro de nosso território, morrerás. Tudo foi dito e com palavras verdadeiras. Agora o coro, que é um coro de mulheres, né? Quanta desgraça a tua, infortunada! Para que chão dirigirás teus passos? A quem suplicarás que te receba? Onde acharás um lar, uma cidade, a salvo da desdita? Vais errar sem esperança nesse mar de angústias, a cruz te lançada pelos deuses. Meu sofrimento é imenso, incontestavelmente, mas não considereis ainda definida a sucessão dos acontecimentos próximos. Pode o futuro reservar lutas difíceis para os recém-casados e terríveis provas para quem os levou às núpcias. Estais certas. Lisonjeei Creonte para meu proveito e minhas súplicas foram premeditadas. Eu nem lhe falaria se não fosse assim, nem minhas mãos o tocariam. Mas tão longe o leva a insensatez que, embora ele pudesse deter meus planos expulsando-me daqui, deixou-me ficar mais um dia. E neste dia serão cadáveres 3 inimigos meus, o pai, a filha e seu marido. Vêm-me à mente vários caminhos para o extermínio deles, mas falta decidir qual tentarei primeiro, amigas. Incendiarei o lar dos noivos ou lhes mergulharei no fígado um punhal bem afiado, entrando a passos silenciosos na alcova onde está preparado o leito deles. Mais uma dúvida me ocorre e me detém. Se eu for surpreendida, traspassando a porta, na tentativa de atingi-los com meus golpes, rirão de mim, vendo-me morta, os inimigos. Melhor será seguir diretamente a via que meus conhecimentos tornam mais segura. Vencê-los-ei com meus venenos. Um minutinho, Flávia. Então, não vai poder se apresentar, porque a entrada dela no palácio já vai anunciar a sua intenção. Então, vai ser imediatamente morta e tirarão dela. Portanto, ela vai lançar mãos da sua ciência, né? Uhum. Então, que é os venenos. Aí é importante fazer essa remissão a Circe, sabe? Vou ver se eu pego a passagem. Circe foi aquela que encantou o Ulisses no caminho, né? Bruxa, né? Que transformou eles os companheiros de Ulisses em porcos, né? Lá na ilha de Circe, e aprisionou ele, encantou o Ulisses, ficou lá anos, né? Submetido aos encantamentos de Circe. Então, Medeia, ela vem daí, né? Dessa sabedoria estrangeira. Muito interessante entender que é uma sabedoria estrangeira, que não é grega, é bárbara. Ela obedece uma outra lógica. É um saber... porque essa palavra bárbara foi inventada pelos gregos, nós sabemos, né? Não apenas como o outro estrangeiro, é como o estrangeiro selvagem. É aquele que não fala grego, né? Aquele que fala bárbaro. Que fala blá, 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 blá. É uma língua de passarinho, barbar. Mas embutido a isso,
selvagem, de uma cultura inferior, porque o grego, né, ele era muito, muito cioso de uma pretensa superioridade cultural, né? Então, mas ali visteja uma ciência, né, que é estrangeira. Portanto, que por ser estrangeira, ela tem uma força, mas uma força por ser estrangeira que não está balizada pelos parâmetros valorativos da cultura grega, né? Isso é o estrangeiro, né? É uma coisa assim, a imagem que tem é que a consciência grega diante do inconsciente, uma força que brota do consciente. Primo Neste é o inconsciente, né? Entendeu? Nessa medida, estrangeiro, porque obedece uma outra lógica, mais próxima, portanto, desses sentimentos mais primitivos, mais próximos da natureza, né? Tudo é uma ideia. Então, ela diz assim, vencê-los-ei com meus venenos. Seria muito importante, nessa passagem, a gente ter em mente o famoso, celebérrimo monólogo do veneno da peça Gota d'Água, que é uma das coisas maravilhosas, que eu vou botar no nosso grupo de novo, tá? Bibi Ferreira, né, um monólogo, né? E que ela vai descrevendo o modo mesmo, o ato mesmo dela fazer a porção venenosa. Ela vai misturando, né, os elementos e a liga dos elementos que ela vai recolhendo da natureza, né? A liga que vai fazer, a liga, a combinação é que vai fazer o veneno, vai produzir o veneno. Porque nenhum elemento em si é venenoso, mas é na combinação. E o que combina, o que dá liga, é o ódio dela. Então, ela vai fazendo a pulsão e o ódio é que vai amalgamando todos aqueles elementos e acaba resultando que é uma expressão direta do sentimento de quem estava cozinhando aquela poção. Entendeu? Incrível, né? O que me lembra o Garcia Marques, eu não li o livro, mas eu vi o filme. Como água para chocolate, não é isso? Não era? Como água para chocolate. Mas não é do Garcia Marques. Não. Acho sim. Que... É parecido, é um realismo mágico parecido. Por isso que eu fiquei com a impressão. Né? Então, a moça, ela cozinhava e as pessoas que iam comer a comida dela acabavam impregnadas pelo sentimento dela ao cozinhar. Um dia ela cozinhou cheio de tesão, lembra? As pessoas comendo daqui a pouco, né, uns agarrando o outro, o padre pegou uma moça, porque ela impregnava na comida o sentimento que ela possuía no momento do cozimento, né? Interessantíssimo isso. E aqui é Medeia, né? Medeia não. A Joana do Chico Buarque, do Paulo Pontes, que eles fizeram reservaram um espaço na narrativa para esse momento dela cozinhando. E essa narrativa é uma narrativa interessante porque é uma expressão de um sentimento muito terrível, muito tenebroso, não é? Mas a expressão poética dá luz ao que, sem essa luz poética, seria apenas trevas. Né? Realmente é uma passagem, e tanto. Eu vou colocar no nosso grupo para a gente poder fazer essa comparação. Tá? Então, muito bem. Flávia, querida, vai de novo. Melhor será seguir... Pega daí. Melhor será seguir diretamente a via que meus conhecimentos tornam mais segura. Vencê-lo-eis com meus venenos. Assim seja. Estarão mortos, mas que povo, que cidade me acolherão depois? Que bom anfitrião, abrindo-me seu território para asilo e a casa para abrigo, me defenderá? Nenhum. Então devemos esperar um pouco. Quando eu puder contar com um refúgio certo, consumarei o assassinato usando astúcia de simulação. E quando eu decidir, nada, nenhum obstáculo me deterá. E de punhal na mão os eliminarei, ainda que tenha de morrer, sem recear o apelo à força. Não, por minha soberana, pela deusa mais venerada e que escolhi para ajudar-me, Hécate, assim, né? Você fala. Hécate, que entronei no altar de minha gente, nenhum deles há de rir por ter atormentado assim meu coração. Quero que se arrependam de seu matrimônio amargamente, e amargamente se arrependam de sua aliança e de meu iminente exílio. Vamos, Medeia, não poupes recurso algum de teu saber em teus desígnios e artifícios. Começa a marcha para a tarefa terrível.
Chegou a hora de provar tua coragem. Não vês como te tratam? Não deves pagar um tributo de escárnio ao Himeneu do sangue de Sísifo, com um Jasão qualquer, Medeia, filha de um nobre pai, tu da raça do sol. Não era interrogação. Tens a ciência, e afinal, se a natureza fez-nos, a nós, mulheres, de todo incapazes para as boas ações, não há para a maldade artífices mais competentes do que nós. Por quem? Porque a maldade do homem se dá no campo da batalha, na disputa política, digamos assim, se dá sob a luz do sol. Como ela está no lugar do confinamento, né? O arquétipo já é confinado porque é da proximidade. E esse arquétipo agora, como encarnação, está confinado geograficamente no gineceu. Então, aí, nesse lugar, a maldade ela é maior, pode ser maior, porque ela não tem nenhuma desculpa moral, política, para, como os homens costumam ter, né, para a maldade que acontece na polis, né? Eu esqueci. Também, né, Luiz, se você me permite, Claro. Numa sociedade que valoriza tanto a guerra, que valoriza tanto o combate e o heroísmo, né, a boa ação é o fazer a guerra. A boa ação só pode acontecer, bom, na política, né, na polis ou na guerra. Então, não tem espaço para a mulher fazer uma boa ação. Porque a boa ação ela está num espaço que não é da mulher. Não tem uma boa ação na polis, porque ela nem sequer está lá, né? E quando ela tentou entrar, o Creonte lá, não esse Creonte, o outro, o Creonte recusou, né? Porque ele temia que, ao receber Antígona na polis, ela trouxesse de novo a maldição dos Labdastes. Né? Esse é o drama do Creonte. O Creonte lá de Tebas, né? Porque Antígona, ao fechar, é porque ele queria... Se traz Antígona para a polis, se aceita as razões de Antígona, como queria Hemon, ela voltaria, continuaria vigindo a maldição dos Labdastes. Né? Ao fechar a porta para Antígona, ela fechou para todos os afetos, né? E uma polis desafetivizada, ela ruiu por uma razão enlouquecida, porque não se alimentou da sua contradição, que é o afeto. Né? Muito bem. O Guilherme faz o coro e o Jazão, aí você fica Jazão e Medeia. Tá, Guilherme? Por favor, faz o coro aí. Voltam os sacros rios para as fontes e com a justiça marcham para trás todas as coisas. Os homens meditam ardis e a fé jurada pelos deuses vacila. Muito breve, todavia, a notoriedade há de falar outra linguagem e não disporá de elogios bastantes para nós. Não vejo a hora em que se louvará o nosso sexo e não mais pesará sobre as mulheres tão maldosa fama. Não mais celebrará nossa perfídia, a poesia dos bardos eternos. Febo, o maestro de todos os cantos, não fez o nosso espírito dotado para a inspirada música das liras. Se assim não fosse, nós entoaríamos um hino contra a raça masculina. Em sua longa caminhada, o tempo dá o que falar, tanto dos homens como de nós, mulheres. Tu mesma, Medeia, com o coração ansioso, navegaste para bem longe da casa paterna, além do extremo dos rochedos gêmeos. Moras agora numa terra estranha. Tomam-te o leito, levam-te o marido, infeliz, e expulsam-te vilmente para o exílio. Não existe mais respeito aos juramentos e o pudor desaparece da famosa Hélade, voando para os céus. E tu, coitada, não tens um lar onde possas lançar a âncora ao abrigo da desgraça.
outra princesa manda em tua casa após tornar-se dona de teu leito. Muito bem. Entra Jazão. Ô, Guilherme, deixa eu dizer uma coisinha. Então, a mulher sem o leito nupcial, ela está no exílio. Ela está em lugar nenhum. Ela está no não ser. Né? É isso que o... Essa é a situação. Veja, não é uma situação arquetípica. É uma situação social. Atravessado pelo arquétipo feminino. Mas que encontra acontecimento não como arquétipo, em Ésquilo, não como um arquétipo tentando ser humano, como sócio, aqui não. Acontece como um ser concreto, uma situação concreta. A naturalização de que faz menção o Werner Jäger. Né? Então, a mulher sem o leito, ela disse antes, né? A gente dá um corpo para o homem e fica dependendo disso. Né? Um corpo que esse homem comprou mediante, que ele comprou esse corpo mediante o dote do meu pai. Então, a minha vida está confinada ali. Eu invisto tudo ali, todo o meu afeto, toda a minha energia libidinal. Sem isso, eu não tenho um lugar de distância. Né? Interessante que o Eurípides tem uma simpatia por Medeia. Ele vai apresentar agora o Jazão. Quando o Jazão entra em cena, é um cretino, é um cínico, é um sujeito... Né? Porque Medeia fala pela paixão que lhe atravessa. O Jazão pelo um cinismo que lhe atravessa. Cinismo no sentido assim, de desafetização e uma ação pautada apenas, vamos dizer, pela razão instrumental, meios tendo em vista fins. Vamos ver só o tom do Jazão. O tom que o Jazão fala aqui seria impossível um personagem sofocliano ou esquiliano usar um tom como esse que vai ser dito agora por Jazão. Vamos lá, Jazão. Esta não é a vez primeira. Já senti em várias ocasiões que o ânimo irascível é um mal insuportável. Até poderias continuar vivendo aqui por toda a vida, neste país e nesta casa, se aceitasses submissa às decisões dos mais fortes que tu. Essas arengas incessantes, todavia, te expulsam desta terra. A mim não me importunas. Tens liberdade para alardear de Jazão, que ele é o pior dos homens. Mas depois de ouvirem teus impropérios contra o rei, é até suave teu banimento imediato. Eu me esforçava continuadamente para dissipar a contrariedade do rei irritado e desejava ver-te ficar onde estás. Tu, ao invés de refreares a loucura, injuriavas dia e noite o soberano. Agora expulsam-te por isso da cidade. Eu, entretanto, mesmo nestas circunstâncias, não renego os amigos. Traz-me aqui, mulher, meu cuidado com tua sorte. Não desejo ver-te banida sem recursos com teus filhos, nem que te falte algo. Bastam as agruras da triste condição de desterrada. Odeias-me, mas nem por isso te desejo o menor mal. Ele faz menção aos teus filhos, né? Não aos nossos filhos. E essa palavra exílio aqui foi repetida diversas vezes, é uma palavra importante. Né? Então, a mulher, nessas condições, sem o leito nupcial, ela vive numa espécie de exílio. Vamos lá, Medeia. Maior dos cínicos, é a pior injúria que minha língua tem para estigmatizar a tua covardia. Estás aqui, aponta-nos tu, meu inimigo mortal? Peraí, deixa eu começar de novo. Estás aqui, apontas-me tu, meu inimigo mortal? Não é bravura, nem ousadia, olhar de frente os ex-amigos depois de os reduzir a nada. O vício máximo dos homens é o cinismo. Mas, pensando bem, é preferível ver-te aqui. Abrandarei meu coração, retribuindo teus insultos, e sofrerás ouvindo-me. Começarei pelo princípio. Eu te salvei. Todos os gregos que embarcaram contigo na Argó bem sabem.
quando foste enviado para submeter... Um minutinho, Flávia. Aqui, essa passagem também tem um equivalente no Gota d'Água, que eu vou botar, vou botar também no nosso grupo, né? Deixa eu ver aqui se eu lembro o nome. É o Desabafo de Joana para Jazão. Fala, você não era nada quando te encontrei, você era um calça coxa, né? É o equivalente, né? Que também é tão bonito quanto, né? Então, aqui ela vai fazer menção toda a peripécia da expedição dos argonautas que foram em busca do velocino de ouro, que era uma missão impossível. A missão só tornou-se possível mediante a ciência de Medeia e pelo fato de ela ter se apaixonado por Jazão. Então, Jazão é o que é, tornou-se no que se tornou devido a Medeia. É isso que ela vai dizer, né? Do desabafo de Joana para Jazão. Lê de novo aqui, Tereza. Começarei pelo princípio. Começarei pelo princípio. Eu te salvei. Todos os gregos que embarcaram contigo na Argó bem sabem, quando foste enviado para submeter ao duro jugo o touro de hálito inflamado e para semear a morte em nossos campos. Fui eu que, oferecendo-te modos e meios de matar o dragão, guarda do tosão áureo, imune ao sono, com seus múltiplos anéis, fiz brilhar para ti a luz da salvação. Traí meu pai, eu, sim, e traí a família para levar-te a Iolco. Foi maior o amor que a sensatez. Fiz Pélias morrer também, da morte mais cruel, imposta pelas filhas, e te livrei de todos os receios, Jazão. Essa passagem da Pélias em Iolco, né? Porque eles saíram da Cólquida e foram para Iolco, né? E lá teria que matar, havia uma desavença entre... Porque Pélias que fez a artimanha de mandar Jazão enfrentar o dragão, porque ninguém tinha sido bem sucedido, né? Então era uma espécie de pena de morte. E Jazão escapou devido à Medeia, né? E na volta, então, eles tinham que se livrar de Pélias, e ela convenceu as filhas de Pélias de um modo de tornar Pélias imortal. Só estou bem lembrado. Era cozinhar o Pélias, entendeu? E nesse cozimento, Pélias se tornou imortal, convenceu as filhas, as filhas cozinharam o pai, mataram o pai, né? E eles fugiram, então, de Iolco, indo para Corinto. Então, ela faz menção ao primeiro momento em Argos, né? Da Argos, ou seja, da nave, né? Lá na Cólquida. Esse segundo momento em Iolco. Segue, então, por favor. Traí meu pai, isso é importante, porque na saída, eles fugiram pegaram o velocino de ouro, né? E fugiram da expedição da Cólquida, e nesse momento, Medeia, com sua ciência, ela ajudou o Jazão a matar o seu próprio irmão, né? Ela traiu a raça dela, como eles falam, né? Foi a Iolco, mais um momento dramático, que ela fez as filhas de Pélias matar o próprio pai. Muito bem, segue em frente. Tratado assim por nós, homem mais vil de todos, tu me traíste, já subiste em leito novo, e já tinhas teus filhos. Se ainda estivesse sem descendência, então seria perdoável que desejasses outro leito. Dissipou-se a fé nos juramentos teus, e não sei mais se crês que os deuses de outros tempos já não reinam, ou se pensas que no momento há novas leis para os mortais, pois deves ter noção, ao menos, de tua felonia em relação a mim. Ah, esta mão direita e estes meus joelhos que tantas vezes seguraste. Ah, foi em vão que tantas vezes me abraçaste, miserável. Como fui enganada em minhas esperanças. Continuemos. Quero fazer-te perguntas como se fosses meu amigo. Francamente, que posso ainda ter de ti? Não me respondes? Prosseguirei. Minhas perguntas tornarão mais evidente a tua infâmia. Para onde irão meus passos hoje? Para o lar paterno, que já traí, como traí a minha pátria, para seguir-te? Ou para as filhas do rei Pélias? Bela recepção me proporcionariam as infelizes em seu lar. A mim,
que um dia causei a morte de seu pai. Eis a verdade. Hoje sou inimiga de minha família e só para agradar-te hostilizei amigos que deveria ser a última a ferir. Esta é a minha recompensa. E, todavia, eu esperava que, graças ao teu amor, muitas mulheres gregas teriam inveja de uma felicidade que devias dar-me. Revelas-te admirável e fiel esposo da infeliz que sou. Em fuga, expulsa assim daqui, sem um amigo, apenas com meus filhos repudiados. Que magnífica torpeza para um recém-casado ver os próprios filhos partirem sós comigo, com quem te salvou, para levarem vida errante e miserável. Ah, Zeus, por que deste às criaturas humanas recursos para conhecer se o ouro é falso, e não puseste no corpo dos homens marcas que nos deixassem distinguir os bons dos maus? Corifeu, terrível e difícil de curar é a cólera, que lança amigos contra amigos e os separa. Olha, a Ilíada de Homero é sobre a cólera de Aquiles. A cólera de Menelau e a cólera dos deuses, né? Então, a cólera é um tema importante na literatura grega. Vamos lá, Jazão. Se não me engano, é necessário que eu não seja inábil no falar. E como um nauta alerta, recolha as minhas velas, para ver se escapo a essa tempestade desencadeada aqui por tua língua mórbida, mulher. Com relação a mim, já que exaltaste tanto os teus serviços, devo atribuir a Cipres e a mais ninguém, seja mortal ou seja Deus, todo o sucesso em minha expedição. Portanto, ele não reconhece, Guilherme, portanto, ele não reconhece a importância de Medeia, né? Em toda a trajetória. Não, é Cipres. Sem dúvida, o teu espírito é sutil e não admite sem relutância que o amor, com suas setas inevitáveis, fez com que tu me salvasses. De resto, não pretendo ser muito preciso quanto a esses detalhes e não faço queixas. Quer tenha sido grande a ajuda, quer pequena. Por minha salvação, porém, já recebeste como compensação mais do que deste. Explico-me. Primeiro, Guilherme, a terra grega. Guilherme, um minutinho. Aqui eu acho que ele é particularmente cínico. Ele vai dar... Assim, você me deu alguma coisa, mas eu te dei muito mais em troca. Vamos lá. Pega de novo lá. Já recebeste como compensação mais do que destes. Explica-me. Primeiro, a terra grega, em vez de um país bárbaro, passou a ser tua morada. Conheceste as leis e podes viver segundo a justiça, liberta do jugo da força. Os gregos todos respeitam a tua ciência. Hoje és famosa, mas se ainda morasse nos confins da terra, quem falaria de teu nome? Quanto a mim, eu não desejaria ter grandes riquezas, nem voz mais bela que a de Orfeu, se essa aventura não atraísse olhares. Eis o que eu queria dizer-te acerca desta propalada ajuda, já que tu mesma provocaste esse debate. Quanto ao meu casamento com a filha do rei, de que falas tão acremente, provarei que, agindo como agi, primeiro fui sensato e depois hábil, e afinal fui bom amigo em relação a ti e a meus primeiros filhos. Há um gesto indignado de Medeia. Tem calma. Quando vim de Iolco para cá, envolto em tantas inelutáveis desgraças, podia acontecer-me algo de mais feliz do que me casar aqui com a filha do rei, eu, um banido? Não pelos motivos torpes que te amarguram, não por odiar teu leito ou por simples desejo de uma nova esposa, tampouco por ambicionar uma progênie mais numerosa. Já tenho filhos bastantes, não vou queixar-me.
Desejava, isso é importante, assegurar-nos uma vida boa e próspera, isenta de dificuldades, pois os pobres vêm fugir para bem longe seus amigos. Ainda mais, criar condignamente os filhos, dar aos gerados em teu ventre mais irmãos, pô-los todos no mesmo nível de igualdade e ser feliz vendo a união de minha raça. Tu, que necessidade tens de novos filhos? É de meu interesse, todavia, tê-los, a fim de assegurar aos filhos atuais o apoio dos futuros. Crês que estou errado? Se não te devorasse este ciúme enorme, nem tu censurarias a minha conduta. Mas as mulheres são assim. Nada lhes falta se o leito conjugal é respeitado. Se ele recebe um dia o menor golpe, então as coisas melhores e mais belas vos parecem péssimas. Se eu pudesse ter de outra maneira os filhos, não mais seriam necessárias as mulheres e os homens estariam livres dessa praga. Aqui, um minutinho, Guilherme. Se pudesse ter de outra maneira os filhos, não mais seriam necessárias mulheres, né? Porque o filho, para ele, né, é um personagem incrível, né? Esse Jazão. Ele não tem nada de grandioso, nada de Oreste, nada do Creonte, nada de um personagem de Ésquilo de Eurípides, né? É o que o naturalismo conduz, né, na vida tal como ela é. Então, ele utilitarista, assim, né? Oi? Ele é um utilitarista. Porque ele pensa... O filho, para ele, o que é? É uma relação na polis. Uns ajudam os outros, né? E é uma relação de poder, que não está permeada pelo afeto, e sim pela segurança, né? E pela posição política na polis. Então, a mulher é uma concessão que você tem que fazer, o cuidado da proximidade é um preço que tem que se pagar para ter filho. Uhum. Né? Muito misógino. A função da mulher, né? Agora, uma coisa incrível, esse mundo grego, que tem a posição da mulher que foi descrita aqui por Medeia, né? E a própria situação dela, né? Exemplifica aquilo que ela descreveu. Né? Então, essa situação, só um segundinho, Flávio, essa situação real, da mulher real nessa sociedade real. No entanto, isso contrasta com a importância, talvez maior, do feminino na mitologia grega do que o masculino, né? As deusas gregas, né? Sim, diga, Flávia. Eu estava pensando aqui, né? Essa relação do Jazão com a mulher e com os filhos é sempre uma relação perpassada pela polis. Então, a polis é a prioridade. A mulher e os filhos, eles entram como instrumentos para a sua atuação, o seu engrandecimento na polis, né? E eu acho que esse comportamento, né, acho que é claramente misógino, né, do Jazão, a gente encontra muito também hoje em dia, né? Você vê muitos homens que eles são mais apaixonados pelo poder do que por uma mulher, né? Então, tem alguns até que nunca se apaixonaram por uma mulher, porque a paixão, ela é pelo poder. O poder é, né, o participar da polis, o estar numa boa posição socioeconômica. E muitas vezes o casamento com a mulher e até a vontade de ter filhos está ligado também a um certo status social, né? Vou me casar com tal mulher porque ela vem de uma boa família e assim eu vou ascender socialmente. E seria o modo Jazão do amor, né? Do amor, não. Exatamente, exatamente. O modo Jazão da relação, nem do amor. O modo Jazão da relação. Exatamente, o modo Jazão do amor. E os filhos também aparecem aí como um complemento, né? Mas, na verdade, o principal para esse tipo de homem que é descrito aqui, né? O tipo Jazão, digamos assim, a principal meta de vida
é o poder, né? Enquanto que para a mulher é ter lá a sua vida no gineceu, né? E ela... Jazão é bozo, Jazão é bozo. Não, sem dúvida. Ó, agora já está entrando aí o bozo, agora já mistura tudo. Não, tem dúvida nenhuma. Agora, Flávio, ok. Mas é importante a gente notar o seguinte, que é um terceiro momento do teatro grego, né? É a mesma temática. É como se tivesse combinado. A minha perspectiva, minha chave de leitura é o seguinte: eles se reuniram os três, né? Claro, não seria possível uma reunião dos três, porque acho que o Ésquilo e o Eurípides não participaram ao mesmo tempo, ou se participaram foi durante pouco tempo. Mas vão admitir, numa imagem, crônica, né? Que os três se reuniram, Ésquilo, nós chamamos Sófocles e Eurípides. Será um dado, número 1 é Ésquilo, número 2 é Sófocles, número 3 é Eurípides. Tá? Então, o primeiro a apresentar seria o Ésquilo, o segundo Sófocles, o terceiro. Vai escolher um tema. Esse tema que eu estou chamando do cuidado atravessado pelo pacto da distância e pelo pacto da proximidade. Então, vão tratar os três temas. O mesmo tema, os três. De três modos diferentes. Eles entraram num acordo. Vamos fazer uma gradação. O primeiro vai tratar dessa questão ao modo arquetípico, em princípios. Vamos ensinar com pessoas, porque precisa de uma personificação para poder crescer. Temos um personagem, é um princípio, um estado puro. Depois a gente vai, no segundo momento, botar esse princípio com o ser humano, mas esse princípio numa relação contraditória com o ser humano. O ser humano tendo esse princípio como método e tendo uma extraordinária dificuldade de realizar isso, porque o princípio o excede, o atravessa. E o terceiro é quando o princípio toma totalmente o ser humano. Sendo que o ser humano não consegue dar grandeza, vamos dizer assim, devolver ao princípio a sua dimensão luminosa. Então, ele só acontece como dimensão tenebrosa. O cinismo de razão e o ódio desmedido de Medeia. Entendeu? Então, vira assim uma coisa integrada. É como se esse terceiro momento é como se fosse, em última instância, uma trilogia. Mas essas três peças com uma trilogia que se realiza nesse terceiro momento, que é o princípio encarnado, e ao encarnar ele vira treva. Entendeu? Vira a sua dimensão tenebrosa. Entendeu? Eu vejo assim, acho que assim fica sem validar o que você disse, né? Porque o que você disse está calcado no texto, mas tentando colocar isso uma sequência lógica nos três momentos possíveis de realização dramática do tema do cuidado, da proximidade e o da distância. Tá? Depois, se for o caso, a gente conversa melhor no final, né? Vamos seguir um pouquinho mais na leitura. Onde é que nós estamos? Acho que é o touro agora, não? Quem é agora? Corifeu. É o Corifeu, duas palavras, foi isso? Então, eu faço o Corifeu, que é uma mulher, né? Duas palavras foram habilmente ditas, Jazão, e as enfeitaste bem. Mas ousarei contrariar a tua opinião. Direi que agiste mal abandonando esta mulher. Ideia. Sem dúvida, sou diferente em muitas coisas da maioria dos mortais. Assim, entendo que alguém, se além de mal é hábil no falar, merece punição ainda mais severa, pois confiado no poder de seus discursos para ocultar os maus desígnios com palavras bonitas,
Não receia praticar o mal. Mas ele não é tão solerte quanto pensa. Para também de impingir tua conversa cínica e artificiosa. Uma palavra apenas é bastante para confundir-te. Não fosses tu um traidor e deverias ter começado por tentar persuadir-me antes de consumar teu novo casamento, em vez de ser omisso com a tua amiga. Creio que me terias ajudado muito em meus projetos para o outro casamento, se alguma vez eu te houvesse falado neles. Tu que, neste momento, nem podes frear este rancor terrível de teu coração. Isso não te preocupava, só pensavas que o casamento com Medeia, uma estrangeira, te encaminhava para uma velhice inglória. Repito, não foi para ter outra mulher que me esforcei por conquistar um leito régio. Foi só, como já disse, para te salvar, para que os filhos meus fossem irmãos de reis e para dar à minha casa solidez. Um minutinho. Acho que aqui nesse debate fica claro que nós temos aqui o embate entre Agamenon e Clitemnestra em outro registro. As razões de uma, as razões de outra, só que no outro registro. O registro da encarnação na vida real, na naturalização do mito, como o Werner Jäger fez menção. Vamos lá, Medeia. Não quero uma felicidade tão penosa, nem opulência que me esmague o coração. Se desejas mudar e parecer sensata, não penses que a aventura possa ser funesta, nem que a fortuna torne alguém infortunado. Insulta-me. Sabes que estás seguro aqui, mas eu devo partir desprotegida e só. Foi tua escolha. Ponhas a culpa em outros. Mas como? Então sou eu que caso e que te traio? Lançaste sobre o rei terríveis maldições. Amaldiçoarei também teu novo lar. Não mais discutirei contigo. Se quiseres para ti mesma e nossos filhos no degredo parte de minhas posses, fala. Prontifico-me a dar-te com minha mão liberal e a pleitear de meus amigos cujas terras procurares, boa acolhida para ti. Se recusares a minha oferta, darás prova de loucura. Põe termo a tanta cólera para teu bem. Jamais recorrerei a teus anfitriões, pois nada quero deles nem nada de ti. Não há proveito nas ofertas de homens maus. Invoco as divindades como testemunhas do meu desejo de fazer tudo por ti e pelos filhos. O bem de que sou capaz te desagrada, e tua intransigência afasta os amigos de ti. Sofrerás mais assim. Vai logo embora. Estás ansioso por rever a tua nova amante e contas os momentos desperdiçados longe do palácio dela. Corre, vai consumar depressa o casamento, pois se os deuses me ouvirem, tuas reais bodas serão de tal maneira estranhas que nem tu has de querer a noiva para tua esposa. Mas, Guilherme, faz o coro. Amor sem freios não traz aos mortais honra ou virtude. Quando, porém, Cipres é comedida, não há divindade mais benfazeja, mais cheia de graça. Jamais, rainha, teu arco dourado atire contra nós flechas fatais, molhadas com o veneno do desejo. Que nos sorria sempre a castidade, a mais preciosa dádiva dos deuses. Possa Cipres, terrível, preservar-nos da fúria da discórdia e das querelas sem fim, poupando-nos nossas almas puras do frenesi de uma paixão ignóbil. São venturosas as núpcias pacíficas e bem-aventuradas, as mulheres cuja fidelidade é incensurável. Ah, nossa pátria e lar, queiram os céus que nunca nos desterrem
nem levemos uma vida penosa na miséria, de todas as desditas a mais digna de piedade. Que nos fira a morte antes de contemplarmos esse dia, pois vemos, não contamos por ouvir de estranhos, que tu não tiveste pátria, nenhum amigo para comover-se com o cruel destino que te esmaga. Morra o ingrato que não foi capaz de honrar como devia a sua amiga e não lhe abriu os mais puros recônditos da alma. Não queremos tais amigos. Tudo bem. Vamos parar aqui, porque vai entrar o Egeu. A gente começa a partir do 755. Então, melhor seria a castidade, né? Para não entrar nessas roubadas. Então, o coro toma para si as razões de Medeia. Morro ingrato que não foi capaz de honrar como devia a sua amiga, e não lhe abriu os mais puros recônditos da alma. Jamais fez isso. Ele sempre teve uma relação utilitária com Medeia, né? E agora a princesa Coríntia tem mais a oferecer do que a princesa Bárbara. Fico imaginando como é que foi a reação da plateia, né? Um teatro tão fora dos quadros, né? Dos quadros tradicional da poesia trágica. Com vocês, queridos e queridas, vamos conversar um pouco. Peraí, gente, eu já volto em 5 minutos. Vamos lá, Margarete. Margarete. Tentando entender quem é Egeu que aparece aqui. Ah, o Egeu. É o rei de Egeu. É o Egeu, né, que apareceu agora? Vai aparecer. Porque ele que vai salvar ela no final. Ele é o rei de Atenas. É o fundador de Atenas. É o pai de Teseu. Né? O mar Egeu é por causa dele. Ah, entendi. O mar Egeu é aquele mar, né? Adriano está saindo? Tchau, querido. Então, deixa eu contar rapidamente essa história. O mar Egeu é aquele mar, né? Daquela região toda ali, entre a Grécia e a Turquia, né? Aquelas ilhas todas, né? E tem esse nome por causa do Egeu, porque na ilha de Creta, que é no mar Egeu, né? Mais perto ali como chama? Oriente Médio, havia lá o Minotauro, né? Que devorava, que Atenas era obrigada a oferecer lá 3 jovens todo ano para ser devorado pelo Minotauro, né? No labirinto. Aí Teseu, filho de Egeu, é o fundador de Atenas. Teseu disse, não, vou enfrentar o Minotauro, vencê-lo para livrar Atenas da necessidade, da obrigação desse holocausto anual, né? Então foi enfrentar o Minotauro como o Jasão foi enfrentar o dragão lá que guarnecia o Rosão de Ouro, né? E tanto um como o outro foram ajudados por princesas locais. Ariadne, no caso do Teseu, e Medeia, no caso do Jasão, que traíram ambos, tanto Ariadne como Medeia traíram a sua raça em função do amor pelo estrangeiro, Jasão e Teseu. Então, Ariadne fez aquele artifício que foi conhecido como o primeiro GPS da história da humanidade, né? Porque ninguém conseguiria sair, ninguém conseguiu sair do labirinto. Então, ela deu aquele fio, né? Então, ele vai lá, vence o touro, né? O Minotauro, e volta guiado pelo fio e foge, né? Fogem. Aliás, também ajuda na fuga, trai os seus parentes, a sua família, né? Ele tinha combinado com o Teseu, o Egeu, falou assim, olha, vou ficar muito ansioso com essa tua missão, né? Então, eu quero que você já anuncie na chegada com uma bandeira no mastro do navio para que eu de longe já saiba o resultado da expedição, né?
Só que a expedição foi vitoriosa, eles venceram, né? O Teseu venceu o Minotauro, né? Com a ajuda da Ariadne, voltam os dois juntos, né? Mas lá, pô, os caras são muito inteligentes, mas são burros pra caramba. Erraram lá na sinalização, entendeu? Então, o Egeu, quando viu o barco se aproximando, né, a sinalização era que o Teseu tinha morrido. Aí ele se lança ao mar, em desespero, morre. E o mar Egeu tem o nome de mar Egeu devido a isso, né? Então, aqui na peça, ele vai agora encontrar com Medeia, vai se condoer com a história da Medeia, e no final ele vai, mediante uma carruagem alada, vai redimir, né? Vai conduzir Medeia, né, para Atenas, né? Então, esse é o Egeu que aparece aí no final da... Se aparece aqui, vai aparecer no final também. Certo? Então, mar Egeu vem daí. E como tem Medeias aqui, né? Como tem ainda Medeias, né? É uma coisa muito... um sentimento muito marcante, né? Esse, né? E homens também, né? Porque... Você viu esse cara de esfaquear a menina no shopping, né? Não, foi? Eu Não ia sei se é hoje, falar, né? eu ia falar que são as paixões, né? Que a gente estava falando, né? Sobre a questão de uma paixão positiva, uma paixão negativa, né? Em outras aulas. Hoje eu vi a notícia de um pai que se jogou em São Paulo com a filha de 6 anos de idade do 17º andar. Ele era, parece que, espanhol. Saiu no jornal hoje. Morreram os dois, é óbvio. Mas por questão de... envolvendo a mulher dele? A mãe da criança? Não consegui ainda, não se decifraram os motivos para... Olha, essa coisa da Medeia me lembra, assim, diversos casos da Fera da Penha. Eu era criança, que abalou todo mundo, inclusive a mim, né? Eu devia ter lá uns 6 anos, né? E aqui foi uma notícia, né, no rádio o tempo todo, né? Mas me lembra essa questão da Medeia, o caso da Ana de Assis, né? Da mulher do Euclides da Cunha, né? Que teve uma minissérie muito interessante na TV Globo, acho que era Arthur, não me lembro. Que ele me interessou, eu fiz uma pesquisa, comprei uns livros, e a minissérie é muito bem construída. O Tarcísio Meira é o Euclides da Cunha e a Saninha, né? É aquela moça que foi Jocasta, como chama ela? Vera Fischer. E ali é uma sucessão de crimes, né? Porque ela tomou um rapaz como amante, que o Euclides da Cunha viajava muito, né? Teve uns 2 filhos com ele, o Euclides fica desconfiado, o Euclides vai lá matar o amante, e o amante mata o Euclides, porque como eu chamei ele, o Dilermano, ele era do exército, campeão de tiro, matou o Euclides. Recebeu 3 tiros, o irmão dele também, que era jogador do Botafogo, recebeu um tiro nas costas, ficou parado, não podia mais jogar futebol. Muito bem. Aí, o filho de Euclides cresce e vai vingar o pai. Num julgamento no tribunal, aí o Dilermano recebe 2 tiros e, com arma, mata, em legítima defesa, o filho de Euclides, ou seja, o filho da mulher dele, da Saninha. Então, veja, ele matou o marido da Saninha e o filho da Saninha, e isso não destruiu a relação. Claro que teve problema, né? A diferença de idade era muito grande entre eles. A Saninha era uma mulher assim, né, muito amorosa, querendo viver intensamente o amor, né? E o Euclides era um cientista, um sujeito que vivia para as questões do Brasil, viajava para caramba, para o Acre. Imagina viajar para o Acre naquela época, para a Amazônia.
E então, nesse vazio, né, da vida afetiva de Saninha, entrou esse garoto, né, muito apaixonado, ardentemente apaixonado, mas, né, com o passar dos anos, aquela diferença de idade que era, vamos dizer assim, né, uma naquela época, e com o tempo, ou seja, esse sujeito teve uma amante e a Saninha descobriu que ele tinha uma amante e ela não perdoou, foi embora. Ou seja, ela conseguiu assimilar a morte do marido, a morte do filho, mas uma traição não. Então, quando eu lembro assim, né, dessa uma ideia, eu lembro da Saninha, né? Quer dizer, como isso, em certas personalidades que não é um fato raro, né? Isso tem um poder de destruição incrível, né? Eu vejo assim, a gente vê, todo mundo conhece, né? O sujeito lá, geralmente o homem que faz isso, é abandonado pela mulher, ele vai lá, mata a mulher e se mata. Em geral, na frente dos filhos. A gente pensa, por que, se você não estava suportando a dor, por que você não se matou? E deixa viva a mãe do teu filho, né? Ele vai, mata a mãe do filho e se mata, né? Porque ele não conseguiria suportar a ideia de ele estar vivo, de ele estar morto e a mulher viva e disponível, né, para outros afetos, né? Então, essa questão do ciúme não é uma questão banal, né? E aqui o Ético, o Eurípides, fez questão de fazer uma associação desse sentimento, né, com a situação, vamos dizer, social da mulher na Atenas daquela época, né? Pode-se dizer que é o mais potente dos sentimentos, o ódio? O Spinoza diz, né, que é da paixão triste, né? Porque o problema não é o ciúme, assim, na minha experiência assim, de parceiros afetivos, né, de homem que teve relações, né? O ciúme não é uma coisa que é uma característica assim da minha personalidade, né? E o problema não é o ciúme, é o que ele desencadeia, entendeu? Porque tem ciúme que desencadeia uma coisa, tem ciúme que desencadeia outra coisa. Então, na realidade, o ciúme às vezes paga um pato, né? Que não é dele. Ele é um gatilho para coisas que já não são ciúme. Em geral, é ódio. Então, a questão é o ódio, e não o ciúme, né? Porque tem ciúmes que não desencadeia ódio, ou um ódio, sim, que acabou ali, né? Lavou, tá novo. Mas tem ciúmes que desencadeiam um ódio que é irrefreável. Então, o problema não é o ciúme, é o que ele desencadeou. E aqui é o ódio. Então, na realidade, não é o ciúme de Medeia. É o ódio de Medeia. A ira de Medeia. Desencadeada pelo ciúme. A ira como a única arma com que ela pode se defender. Como é o único sentimento ali que ela podia se valer para se afirmar num mundo onde ela seria exilada pela terceira vez. Isso seriam exílios que se sobrepõem, né? Que vão se justapondo. Isso é muito interessante. Esse é um triplo exílio, né? Se justapõe, né? E que vai... A camada anterior, ela não substitui a anterior, ela se soma, se potencializa, né? E tem o terceiro exílio, que é quando ela tem que sair da cidade. Aí é uma redenção. O terceiro exílio, me parece, é o leito nupcial desfeito. O Egeu, na realidade, vai libertá-la do exílio. Magicamente, um deus ex machina, né? O primeiro é Cólquida, o segundo é Iolco, e o terceiro é Coríntio, né? Que é onde ela podia abrigar. Porque a mulher ali só pode habitar aquele ambiente. Agora é interessante também, que assim, Ou seja, só um segundo. como se Essa situação dela era da situação das mulheres. Eu estou vou fazer 70. Na minha juventude, na minha primeira... Claro. Era a situação das mulheres, entendeu? Sim, sim.
Mas o que eu ia dizer é que assim, é interessante ver como como se ela passasse de um espaço em que ela fala do pai e da pátria. E ela vai para o espaço em que ela tem o marido como, né, o seu protetor, A pátria seu afeta. amigo. Então, a dependência dela é sempre do homem, seja do pai, da pátria ou do marido. A pátria dela é o afeto, é a relação na proximidade. Essa é a pátria. Porque ela está condenada a realizar a sua existência nesse espaço. Exato. Ela podia abrir mão da pátria, do pai, da mãe, porque ela não habita esse lugar. Ela habita, ela realiza a sua existência nesse espaço do afeto, do cuidado. Uma coisa é cuidar do filho, ok. Um seio. E agora? Com o homem, ela quer introduzir o homem num espaço que não é próprio do homem. Que ele visita esse espaço quando lhe convém. A única coisa que liga é o juramento. Mas nessa nova circunstância política, onde o direito da polis se sobrepõe ao direito divino, não é que a gente viu isso, esse é o tema também que perpassa todas as três peças, não é? Ela fica pendurada na brocha. E só lhe resta para dar, vamos dizer assim, sobreviver psicamente. O ódio aí é o instrumento de sobrevivência psíquica. Entende? Então, é lamentável o fato de quando certas pessoas, né, e cada um de nós pode estar submetido a isso, encontrar no ódio a única forma de manter a coesão psíquica, a integridade psíquica, entende? O ódio é a cura. Porque é o que evita o dilaceramento psíquico. O ódio é uma força de integração da psique, sabe? A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é a desintegração da psique. É a pior experiência. Todo medo que nós temos é o medo disso. E certamente, tem diversas forças da nossa psique que atuam nesse sentido de manter a coesão, mas tem forças também desarticuladoras disso. O surto psicótico é isso. Né? O que é o surto psicótico? Inclusive, esquizofrenia é cisão, né? O cara vem com delírio para quê? Para dar uma coesão. O delírio é cura, tentativa de cura, como o ódio também é aí. Infelizmente, tem certas situações humanas que a pessoa só encontra no ódio essa força integradora. Por isso não dá para abrir mão. Não é? A pessoa só abre mão do ódio se perceber que tem um outro afeto que pode cumprir essa função de integração, sabe? Isso não abre. O Spinoza, não sei se é Spinoza, baseado nele, diz assim, só um afeto vence o outro. Então, só um outro afeto venceria o ódio. Não é razão, e não. Nem relações sociais, entende? Só um outro afeto diz assim, deixa comigo o ódio que eu seguro a sua integridade. Pode diluir esse ódio, porque tem uma outra força aqui que vai manter a coesão da sua psique. Então, esses que matam por ódio ou se matam por ódio é que não encontraram um afeto que pudesse tomar o lugar do ódio nessa economia psíquica, sabe? Estou justificando, não. Nada de justificar, não tem nada disso. É tentar entender o fenômeno humano, né? Então, na realidade, não é o ciúme a questão, é o ódio. O ciúme desencadeou o ódio. Como poderíamos ter desencadeado, né? Aquela coisa, ok, né? Eu traio também, uma forma de lidar com isso, com a traição também. Dou uma pulada da cerca, fica 1 a 1, e vamos em frente. Não é exatamente o ciúme, sim, o que ele desencadeia. E o ódio para manter a coesão psíquica, como manter uma cola. Até que venha um afeto mais potente que consiga... Então, o ódio só vai diminuindo se um outro vai tomando lugar. Entendeu? Porque o ódio é uma resposta a uma ofensa, né? E essa ofensa, o que acontece? Ela ameaça me desintegrar psicamente. Então, o ódio vem
como uma força de integração. Então, ele só vai diminuindo se alguma outra coisa vai ocupando o lugar dele. Acontece, é só observar. Ele não vai diminuindo e nada ocupa o seu lugar, não. Ele vai diminuindo a sensatez, o perdão, sei lá, qualquer coisa. Vai tomando lugar e vai diminuindo. Entendeu? Porque tem uma coisa no lugar. Não dá para tirar o ódio se não tiver nada no lugar. Porque não dá para conviver com a iminência da desintegração psíquica. Isso é impossível. A psique, ela não faz isso. A psique não é irresponsável. A psique não é responsável, sabe? Ela arranja um jeito. Às vezes, o único jeito é o ódio. É uma merda isso, mas somos nós, né? Quando só o ódio me resta como sentimento integrador da psique. Aí eu preciso o quê? Realizar esse ódio, me vinguei, aí vem um sentimento de ressarcimento, que ocupa o lugar do ódio. Né? Então, o ódio ele precisa ser realizado, ou né, assim, diluído. Né? Diluído. Às vezes só encontra diluição do ódio numa ação violenta, né? Como foi a Medeia. Sabe? A ira. É humana. Pessoal, vou ter que despedir de vocês, que amanhã está puxado. Mas obrigada. Obrigada aí pela concessão do papel, diretor, né? De poder interpretar a Medeia, com fúria, com ódio. Flávia Cavalcante, veja bem para quem você vai dizer que você é Medeia, hein? O pessoal vai sair correndo. A Flávia já tem um nome assim, meio complicado. Eu gosto de personagens fortes, assim. Não me pede para ser coadjuvante, que eu não quero, não. Tem que logo matar o cheiro, né? E aquela princesa também não tem espaço nenhum, a peça da Medeia. Então, tá bom, queridos. Gente, eu vou lá. Tchau. Beijo. Então, eu vou dizer também. Nos vemos quarta-feira, às 19 horas, com Heidegger, tá? Abraços e beijos. Tchau, tchau, bom domingo. Abraço. Beijos.